Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título O Avivamento no Ministério de Pedro. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O ministério de Pedro foi permeado por importantes acontecimentos que solidificaram a sua missão como apóstolo do Senhor. Nesta lição, no ponto número 1, conheceremos os dados biográficos do apóstolo Pedro. No segundo item, identificaremos os acontecimentos do ministério de Pedro antes do dia de Pentecostes. Também, no item 3, vamos conhecer e identificar os acontecimentos do ministério de Pedro depois do dia de Pentecostes. E finalizando então o nosso estudo, compreenderemos a igreja avivada para a esperança do arrebatamento. De acordo com o teólogo Harold Willmington, os dados biográficos e os acontecimentos do ministério do apóstolo Pedro podem ser apresentados do seguinte modo a seguir. Dados biográficos do apóstolo Pedro. Conhecido por 3 nomes, Pedro significa pedra, no grego. Simão significa ouvir. E Cefas significa pedra. Portanto, o significado do nome de Pedro é pedra. Ele era filho de Jonas e tinha um irmão chamado André. Nasceu na cidade de Betsaida, região da Galileia, e morreu, segundo a tradição, na cidade de Roma, crucificado de cabeça para baixo. Em sua profissão, Pedro era pescador. Era casado. Ele era um dos principais apóstolos do ministério de Jesus. E escreveu 2 cartas para a comunidade cristã. A primeira, carta de Pedro, e a segunda, carta de Pedro. Portanto, Pedro era um dos líderes da igreja primitiva. No ponto 2 da lição, nós vamos falar sobre o ministério de Pedro antes do dia de Pentecostes. Pedro, ele era um dos 12 apóstolos de Jesus e foi uma das principais lideranças entre os apóstolos, como já mencionamos, sendo muito atuante e tendo participado da maioria dos mais notáveis acontecimentos do ministério de Jesus. E entre estes acontecimentos, nós podemos citar, em primeiro lugar, a confissão de Pedro. Ele confessou Jesus como o Filho de Deus, como sendo o Filho de Deus. Interpelado por Jesus, Pedro revela que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16, do versículo 12 ao 20, Mateus 16, 12 ao 20, diz o seguinte: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um outro acontecimento importante antes do dia de Pentecostes foi a transfiguração de Cristo no Monte Hermon. Jesus leva para o Monte Hermon Pedro, Tiago e João, e lá o rosto de Jesus resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Moisés e Elias aparecem diante deles, e de uma nuvem luminosa saiu uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouviu. Isso está escrito em Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 8. Outro acontecimento, antes do dia de Pentecostes, houveram vários, nós estamos aqui mencionando os principais, foi que Pedro anda por sobre as águas do mar da Galileia. Ao atravessarem o mar da Galileia, os discípulos de Jesus, dentre eles Pedro, estavam num barco sob uma intensa tempestade. E Jesus, que estava no monte, resolveu à noite ir ao encontro deles, andando sobre as águas do mar. Todos eles se assustaram e, com medo, acharam que era um fantasma. Pedro então pede para ir ter com Jesus, andando sobre o mar. E Pedro andou sobre o mar. Porém, ao perceber a força do vento, se assustou e começou a submergir. Entretanto, Jesus tomou-lhe pela mão e o salvou, com a reprimenda de que Pedro tinha uma pequena fé. Este relato está registrado em Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 32. Outro fato importante antes do dia de Pentecostes, o ministério de Pedro, foi que Pedro negou a Jesus por 3 vezes, conforme profetizara o próprio Senhor Jesus. Jesus estava preso e Pedro, acompanhando-o de longe, foi interpelado no pátio da casa do sumo sacerdote por 3 vezes, por 3 pessoas diferentes, se ele não era discípulo de Jesus. Esta foi a interpelação feita a Pedro, o que ele negou por 3 vezes, se cumprindo então o que Jesus dissera, que antes que o galo cantasse, Pedro negaria a Jesus por 3 vezes. Pedro chorou amargamente por causa disso. No Evangelho de Jesus, no capítulo de número 22 de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 22, versículos 54 ao 62, diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, eu não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes.
e logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro então se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Outro fato importante é que Pedro ele nega a Jesus. Aliás, esse item nós já falamos, por item 4. O outro ponto importante é que Pedro participa dos milagres e ensinos de Jesus em muitas ocasiões. Pedro foi participante e testemunha ocular de muitos milagres, curas, sinais e maravilhas que Jesus realizou. E também aprendeu muitos ensinos ministrados por Cristo. Vamos citar aqui alguns deles. Alguns milagres e curas que Pedro participou como testemunha desses fatos. Pedro pega uma moeda, um acontecimento foi que Pedro ele pega uma moeda na boca de um peixe no mar, sob a ordenança do Senhor Jesus, para pagar o imposto do templo. Isso está escrito em Mateus capítulo 17, versículos 24 ao 27. Outro milagre foi que Pedro viu Jesus realizar a ressurreição da filha de Jairo. Lucas, capítulo 8, 49 ao 56, faz o relato desse milagre da ressurreição da filha de Jairo. Outro milagre que Pedro viu Jesus realizar a cura de uma mulher com hemorragia havia 12 anos. Lucas, capítulo 8, versículos 41 ao 48. Alguns ensinos de Jesus em que Pedro estava presente, e muitas vezes até interpelando, ou seja, discutindo sobre esses assuntos. Por exemplo, Pedro aprende de Jesus sobre quantas vezes se deve perdoar um irmão, e ao perguntar se deveria perdoar 7 vezes, Jesus responde que ele deveria perdoar 70 vezes 7, significando então que o liberar perdão a quem nos ofende é ilimitado quanto ao número de vezes. Este ensino de Jesus está em Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 22. Outro ensino foi que Pedro pediu a Cristo para explicar a parábola do servo fiel. Lucas, capítulo 15, versículos 38 ao 48. Portanto, Pedro, em seu ministério, ele foi muito atuante, participando de praticamente todos os momentos do ministério de Jesus. Isso antes do dia de Pentecostes. No item 3 da lição, agora nós vamos ver o ministério de Pedro depois do dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, 120 discípulos estavam no cenáculo e foram então revestidos com o poder do Espírito Santo, ou seja, batizados com o Espírito Santo, e passaram a realizar sinais, curas e maravilhas no meio do povo que vieram de todas as partes do mundo para a festa do Pentecostes. Pedro realizou os seguintes feitos depois de ter recebido os dons espirituais dados pelo Senhor Jesus. Então, aqui há uma mudança, vamos dizer, de mais fortalecimento espiritual para o ministério de Pedro. Parece que antes do Pentecostes seria um estágio, vamos dizer, de aprendizagem. E depois do dia de Pentecostes, aí sim, a execução, a consecução do que Jesus havia então ordenado para a sua igreja no ide pregai a palavra de Deus em todo o mundo
e realizaste sinais, curas, maravilhas, prodígios no meio do povo de Deus. E no dia de Pentecostes, depois do dia de Pentecostes, no ministério de Pedro, nós temos um primeiro discurso que ele realizou. Pedro, então, batizado pelo Espírito Santo e diante de uma multidão, faz um primeiro discurso evangelístico e conclama, então, a todos a se arrependerem de seus pecados e que fossem batizados com o Espírito Santo. E ao final deste discurso, 3.000 pessoas foram batizadas. Então, aí no texto base da lição, em Atos capítulo 2, versículos, a partir do versículo 14 até o versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha um grande dia e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome do Senhor será salvo. Quando ele faz esse discurso, ele começa então a fazer um discurso sobre Jesus, sobre a missão de Jesus, sobre o ministério de Jesus. Aqui no versículo 22, ele começa dizendo assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, e com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, ele vai fazendo um relato completo sobre a missão de Jesus para salvar a humanidade. E depois que ele faz esse primeiro discurso, ouvindo eles estas coisas, aqui no versículo 37, do mesmo capítulo 2, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E termina então no versículo 41 dizendo: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Um segundo momento, ele faz um novo discurso. Pedro realiza um segundo discurso no templo e ele então conclama as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e se converter a Cristo. Após este discurso, mais 5.000 pessoas se convertem ao cristianismo. Portanto, em Lucas capítulo 3, versículos 11 ao 26, tem a narrativa desse segundo discurso e também a conversão de 5.000 pessoas. Outro fato importante, ou seja, acontecimentos depois do dia de Pentecostes, porque o dia de Pentecostes foi o dia em que eles foram revestidos de poder pelo Espírito Santo e então foram batizados. E a partir daquele momento, eles tiveram a dádiva, o presente de receber do Senhor os dons espirituais para executar
a obra de Deus. Então Pedro, pelo poder do Espírito Santo, ele cura o coxo. Um coxo, um homem coxo de nascença, foi curado na porta do templo, chamada Formosa. Pedro, com os olhos fitos no coxo, ordenou-lhe que andasse pelo poderoso nome de Jesus. E o milagre foi então consumado. Isso está escrito no livro de Atos, capítulo 3, versículos 1 ao 9. Muitas outras curas foram realizadas pelo apóstolo Pedro. Porém, uma das mais notáveis foi a de que a sombra de Pedro, projetada sobre os enfermos, estes eram curados. Isto está escrito em Atos, capítulo 5, versículos 12 ao 16. Um quarto acontecimento importante, como já frisei, nós tivemos dezenas de acontecimentos importantes de um ministério avivado de Pedro. Estamos falando aqui de alguns dos principais. Pedro, depois de ter sido revestido do poder do Espírito Santo, não negou sua fé em Jesus. Pedro e João ensinavam as pessoas sobre a chegada do reino de Deus e anunciava Jesus como Salvador da humanidade. E por Pedro, no nome de Jesus, ter curado o coxo, Pedro curou o coxo lá no templo. E eles foram presos. E diante do sinédrio, uma espécie de tribunal judiciário, com intrepidez, Pedro não negou a sua fé em Cristo e foram soltos. Isto está escrito no livro de Atos, capítulo 4, versículos 1 ao 22. O quinto e último importante acontecimento, notável acontecimento, depois do dia de Pentecostes, onde os discípulos de Jesus foram batizados com o Espírito Santo, Pedro vai à casa de Cornélio e anuncia a salvação em Jesus para os gentios. E todos que ouviram a palavra foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, revestimento de poder. Ser batizado com o Espírito Santo, como já falamos em aula anteriores, é um revestimento de poder, onde recebemos dons espirituais para realizar com excelência a obra do Senhor. Esse batismo do Espírito Santo na casa de Cornélio, nos gentios, está em Atos, está registrado em Atos, capítulo 10, versículos 23 ao 48. No item 4 da lição, nós vamos falar um pouco sobre a igreja avivada para a esperança do arrebatamento. Nós já falamos deste assunto na aula anterior, vamos apenas aqui fazer uma complementação. Então, a igreja, como expressão coletiva, e o cristão, numa expressão individual, tem a obrigação de pregar a todo e qualquer ser humano a salvação em Cristo Jesus. E para isso, ele deve estar permanentemente avivado, segundo o presidir do Espírito Santo. A vida eterna está garantida aos que creem pelo sacrifício de Cristo na cruz, e esta vida eterna ela vai se consolidar na prática quando Jesus vier buscar a sua igreja no dia do Senhor, ao qual esse dia a Bíblia denomina o arrebatamento. Então a igreja avivada é aquela igreja que coloca a palavra no altar, onde se prega a salvação em Cristo Jesus de forma exclusiva, ou seja, a palavra de Deus é a base principal de todas as pregações e ensinos. Essa é uma igreja avivada, porque é quando a palavra flui no meio do povo, também vai fluir o agir do Espírito Santo. E, portanto, toda igreja que se preza como igreja cristã deve priorizar a pregação e o ensino da palavra de Deus, inclusive em suas estruturas organizacionais, ou seja, em seus departamentos. A palavra sempre deve ter a prioridade.
O arrebatamento ele está bem descrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50 a 58. Quando fala da volta de Cristo, ele ficará nos ares, nas nuvens, esperando a sua igreja. Os mortos ressuscitarão no corpo glorioso. E neste dia, quem estiver vivo fisicamente e espiritualmente, seu corpo será transformado num corpo glorioso. E os que ressuscitaram em Cristo Jesus, no corpo glorioso, e aqueles que tiveram seus corpos transformados de forma também gloriosa, vão se juntar, vão num piscar de olhos, ascender aos céus e encontrar o seu Jesus nos ares. E de lá para o céu, para viver eternamente com o Senhor e no futuro voltar para exatamente, vamos dizer assim, desmobilizar, né, o império do anticristo, que será instalado na terra após o arrebatamento. Concluindo então a nossa aula de hoje, estudamos nesta lição que o ministério do apóstolo Pedro teve 2 estágios, o antes e o depois do dia de Pentecostes, ou seja, o antes do batismo com o Espírito Santo e o depois do batismo com o Espírito Santo. O ministério do apóstolo Pedro foi notoriamente avivado de forma sobrenatural quando recebeu os dons espirituais do Senhor pelo batismo com o Espírito Santo. Ao cristão de hoje, é imperativo viver sob os domínios do Espírito Santo para anunciar com intrepidez salvação e vida eterna em Cristo Jesus, com a esperança garantida do arrebatamento. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 6, melhor dizendo, a lição de número 7. O slide aí fez um registro do slide, não está correto. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 7. Estevão, um mártir avivado. Estevão, um mártir avivado. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isso, se Deus permitir.